Olá, boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira, que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Todd Benson, norte-americano, chefe de redação da agência Reuters no Brasil. Chantal Hayes, libanesa, que trabalha para o Libération, o Le Soir e o Le Temps, todos os jornais europeus. João Almeida Moreira, português, correspondente do Expresso e de A Bola, ambos de Lisboa. Thierry Augier, francês, que trabalha no Brasil para o jornal Les Echos de Paris. Olá, boa noite, obrigada por terem vindo ao Legião. Senhores e senhora Chantal, o Papa esteve aqui essa semana, acaba de ir embora há pouquíssimo tempo. Isso deu muito trabalho para vocês? Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi a repercussão da visita ao Brasil do Papa na imprensa internacional? Olha, no meu caso, houve interesse. Claro que não é um interesse cotidiano, porque é um outro foco mais analítico, mais de balanço, mas houve interesse grande sim, porque vamos lembrar que a primeira viagem internacional do Papa e o primeiro grande teste internacional do pontificado. Ah, tá bem. Então, o interesse está aqui e foi bem forte. Tá. E tem também o contexto do Brasil, depois das manifestações, ou durante as manifestações, da organização do evento, numa série de grandes eventos no Rio e no Brasil. Teve muitos interesses da parte do meu jornal, que é um jornal mais econômico também. Tá Mas bom. no caso do Papa, teve muito interesse, sim. Estavam frente a frente os dois grandes protagonistas sul-americanos do ano, que era o Papa e a juventude brasileira, não é? Nas Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, isso criou um grande interesse também em Portugal. Você chegou a escrever sobre isso? Eu não escrevi porque eu estava em viagem na Colômbia e na Venezuela, e onde todos os jornais, praticamente todos os dias que eu lá estive, o Papa esteve na primeira página, né? Papa latino-americano, não havia outra hipótese. E nós, como agência de notícias, a gente tem muito mais espaço do que os próprios jornais. Isso. A gente escreveu muito todos os dias durante a visita. Tivemos uma cobertura ao longo do dia, matérias separadas sobre o grande evento, sobre a capacidade do Brasil de sediar esses eventos, as lições que foram tiradas depois dessa visita e sobre o próprio Papa, assim, muito interesse nele como figura, como Papa, né? Então, tinha muito interesse dos nossos leitores no exterior nisso. Agora, o Brasil saiu bem na foto? Eu acho que saiu, eu não sei se eu diria totalmente bem, porque houve tropeços, né? Algumas coisas que não, na verdade, que é mais problemas que a gente não consegue controlar, os políticos não conseguem controlar, que é o clima. A chuva teve um problema. atrapalhou bastante, mas você teve o caso do Papa, as imagens do Papa chegando no carro, no Fiat. Fiat Idea. Pegou uma rua errada e acabou preso nessa multidão de gente. Essas imagens eram muito chocantes no exterior, principalmente. As pessoas que estavam acompanhando isso, por exemplo, os nossos editores nos Estados Unidos, meu Deus, o que aconteceu? Como isso pode acontecer com a visita de um Papa? E depois de todo o que aconteceu na Copa das Confederações, com as manifestações aqui, isso, enfim, levantou dúvidas em relação à capacidade do Brasil de garantir segurança num evento assim. Tá. Depois você teve o caso do metrô também no Rio. Que não foi... Que teve o pane no metrô, que, enfim, mais um exemplo de que tem muita coisa para fazer e aperfeiçoar essa palavra brasileira, aperfeiçoar, né, antes do ano que vem. Teve uma sucessão de episódios que fizeram que, ao final, o Papa saiu bem melhor na foto do que o Brasil. Ah, tá finalmente. O Papa saiu muito bem, aliás, até agora. Ele está despertando uma idolatria da esquerda até a direita. Isso. Uma coisa que foi muito assim notada, porque geralmente a figura do Papa acaba dividindo, e desta vez não. Mas eu acho que é mais a figura. A figura realmente é muito simpática, muito humilde, até na forma de se expressar. Mas depois as opiniões já
iludimos-nos um bocadinho com a figura, mas depois as opiniões já desiludem logo um pouco, por exemplo, como a história da descriminalização das drogas. Você ficou desiludido? Fiquei um pouco, quer dizer, não fiquei desiludido porque não estava iludido. Não tinha iludido. Mas eu prefiro sempre quando Mas o que é que te quando os chamou a papas atenção? falem mais de Jesus Cristo, etc., do que quando vão para a política direta e do dia-a-dia. Não, porque acho que toda a posição progressista em relação às drogas é muito mais a contrária do que o Papa disse do que aquela que o Vaticano defende, não é? Que cada vez está a ir muito mais para a descriminalização, tem tido muito melhores resultados. Aqui no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso tem sido um dos defensores dessa corrente. No seu país, Em Portugal foi um dos primeiros a descriminalizar e correu bem, ou seja, o consumo não terá baixado muito, mas o número de mortes relacionadas com a droga baixou imenso. Ou seja, começou-se a tratar a situação como os toxicodependentes, como doentes e não como criminosos. A partir daí, um toxicodependente chega a um hospital e quer se tratar sem medo de ser preso, porque antes poderia ser preso. E a partir daí, os benefícios têm sido, e alguns outros países, inclusive os Estados Unidos, estudam o caso de Portugal para o seguir, e o Fernando Henrique Cardoso é um dos que mais defende. E agora, e aqui na América do Sul, o Uruguai e outros, têm também defendido. E depois, de repente, vê-se o Papa dizer o contrário. É sempre... João, a experiência de Portugal, os problemas de saúde ligados à droga aumentaram ou não? Não baixaram, ou seja... diminuíram? Todas as doenças relacionadas com droga baixaram e o número de mortes relacionados com droga baixaram bastante. Só a nível de consumo não houve um grande decréscimo, mas subiu mais o consumo nos países onde se penaliza mais do que nos que se penaliza menos. Em Portugal. A explicação qual é? Que quando é legal, o interesse cai? Sim, e os toxicodependentes pedem para ser tratados, porque muitos deles querem ser tratados. Noutros países, ao pedir para ser tratados, muitas vezes são penalizados, ou seja, são considerados criminosos, antes de serem considerados doentes. Só que o sistema de saúde português deve ser bem melhor do que em vários países latino-americanos, né? Sim, latino-americanos sim, mas que europeus é bem pior que a maioria deles, não é? Ou seja, como sempre, está acima do nível médio da América do Sul, mas está abaixo, por exemplo, de França, dos Estados Unidos, obviamente. Agora, nos outros pronunciamentos do Papa, vocês acham que teve algum tom político relacionado ao Brasil? Ele endereçou questões brasileiras? Ou ele sempre estava falando como uma figura global, vamos dizer? Não, eu acho que ele falou, ele inclusive fez referência às manifestações, criticou a corrupção, disse para essa juventude que vocês têm razão em vigorosamente criticar essa corrupção, não percam esse entusiasmo, enfim, assim, ele foi discreto, mas ele mandou ele passou esse recado. Havia uma expectativa grande. E, na verdade, o porta-voz do Vaticano acabou dizendo, pouco antes de ele chegar, que ele não ia entrar muito nesses assuntos. Ele acabou entrando do mesmo jeito que ele sai do Papa Móvel, é um Papa impulsivo. Não só isso, não acho que no caso seja impulsivo. Eu acho que foi porque ele conhece o contexto político latino-americano e ele resolveu enfrentar a questão. Ele conhece a pobreza. Conhece. Né? Esse é um Papa que passou muito tempo como arcebispo de Buenos Aires, nas favelas de Buenos Aires, né? E, então ele, estando numa favela no Rio de Janeiro, falando para os pobres, assim, sabe muito ele tá bem, à vontade, muito à vontade, conhece o contexto, assim, muito natural. Não acho que ele foi impulsivo. Acho que ele tem um marketing natural que é muito adaptado à situação. Não acho que um marketing no senso de marqueteiro, mas uma pessoa que vem lá naturalmente, que fala simplesmente, que não fala o papanês, que fala uma linguagem que todo mundo pode entender, reza em latim, tudo bem, e o Papa, mas tem uma fala que toca muita gente. E isso ele pode talvez conseguir o que os antecessores, João Paulo II e Bento XVI, não conseguiram, que de parar o declínio da Igreja Católica. O exemplo, eu acho que o exemplo máximo disso durante essa visita foi quando ele falou para a juventude argentina, que tinha vindo para o Brasil para essa semana. Ele estava falando porteño, assim, espanhol de Buenos Aires, com argentinos, numa linguagem de jovens, assim,
uma imagem que eu nunca tinha imaginado que eu veria de um Papa falando nesses termos. Assim, foi muito diferente em termos de estilo. Agora, E você, diga. estancar a queda do catolicismo, eu não sei se ele vai conseguir, porque... É uma missão impossível, mas... Porque o que acontece no Brasil, na verdade, é que como todo mundo era católico, o catolicismo acabou virando um doador universal. Isso, é então, verdade. com a introdução de novas igrejas, é claro que o número dos católicos... Pois é, mas talvez nesse assunto das drogas, ele tenha também tratado de drogas em busca de agregar gente das outras igrejas. Porque quando o Papa fala que é contra o aborto, ou o Papa fala que, sei lá, é contra o casamento entre homossexuais, isso tudo atinge os católicos. Tá certo? Quer dizer, os católicos esperam isso dele, vamos dizer assim. Talvez falando contra as drogas, que é um assunto mais amplo na sociedade, talvez ele espere também ganhar adeptos. Vocês acham isso possível ou é muito... Eu não vejo isso assim, não. Uhum. Acho que foi mais uma fala natural. E Tá o bom. Papa tem algumas... Naquele alguns lugar. dogmas, naquele lugar, numa clínica. Se não espera para o Papa entrar no estúdio de Manos e Minas e de tocar rap e de cantar Legalize It, de Bob Marley. Tá bom. E o Papa, ele tem algumas posições. Ele é o Papa, né? Ele Também eu não representa a acho que isso igreja. não acho que isso vai caracterizar a visita dele no Brasil. Eu não acho que vai ficar na mente das pessoas. Tá bom. Muito bem. E para a presidente Dilma, vocês acham que a passagem do Papa por aqui foi boa ou ruim? Do ponto de vista político? Granjeou uma popularidade para ela ou foi neutro? Não, eu acho que... Eu diria neutro para não tão bom assim, porque ela tentou colar um pouco a imagem dela a dele, dizendo que eles podiam se aliar, eles têm os mesmos objetivos de luta contra a pobreza, e o Vaticano tratou de sair dessa, dizendo que não vai haver, não é bem assim. Então, isso já não era um bom... Esse distanciamento do Vaticano, mesmo que com ressalvas, dizendo que muitas vezes o Vaticano pensa como o Brasil do ponto de vista dessas questões mais humanas, isso não foi tão bom para ela, não. Eu acho também como a igreja fez questão de se posicionar como algo diferente da política, das lideranças políticas também, acho que, enfim, acho que houve, não sei se isso não beneficia, por exemplo. Não foi uma visita de Estado, então ele não foi para Brasília. Eles trataram de não querer que seja uma visita de Estado. Então, não vou para Brasília, vou para Aparecida, entendeu? E o discurso inaugural de Dilma Rousseff foi um discurso político, enfatizando as críticas a políticas de austeridade e também relevando as iniciativas do Brasil na África, propondo uma parceria entre o Brasil e o Papa e o Vaticano para atuar junto contra a pobreza. Teve uma tentativa, acho que o efeito vai ser neutro também. Foi aí que o Vaticano tratou de dizer que não se é bem desidentificar. assim. De uma certa maneira, se afastar. Se afastar, isso. Legião Estrangeira volta já. Vamos falar no segundo bloco de política e economia no Brasil. De volta ao Legião Estrangeira, o programa que repassa o noticiário da semana sob a ótica de correspondentes internacionais sediados em São Paulo. O que vocês têm a dizer, por exemplo, sobre esses números aí? 19/6 é a última pesquisa CNI-Ibope. E a coluna da direita são os números da popularidade da presidente, segundo a pesquisa que foi divulgada na quinta-feira dessa semana. Bom, essa é a terceira pesquisa depois dos protestos de junho. A terceira confirma a tendência da popularidade da presidente caindo de forma dramática, mas a pesquisa do dia 19 já tinha caído antes por causa da inflação. Isso, 8 pontos, né? E agora reflete a queda depois com toda a frustração da população em relação a como os governantes lidam com
com serviços públicos, etc. E uma coisa que eu só queria, deixa eu só anotar que a queda, os pontos que ela perdeu na popularidade, em ótimo bom, foram principalmente para ruim e péssimo, que subiu muito mais do que a coluna do regular. Então, hoje, ruim e péssimo está igual a ótimo e bom. A Presidente não desce mais que os outros. Há casos de governadores que desceram bem mais, como o governador do Rio, que passou de 55 para 12, que é uma coisa colossal. O que eu acho extraordinário é que já houve, obviamente, também presidentes brasileiros com números muito mais baixos de popularidade. O que é, pela primeira vez na história do Brasil, que acontece agora, para usar essa frase conhecida, é que foi a queda mais rápida, mais abrupta da história. É como se, de repente, por causa das manifestações, a população se dê conta que alguma coisa está errada. Mas aqui a gente fala da popularidade do governo. Agora... O que é interessante também de mostrar uma queda ainda mais forte da popularidade da presidente Dilma, do jeito de governar, que é um indicador um pouco diferente, e que uma queda ainda maior. Ela está mais elevada em termos absolutos, mas a queda é de 26 pontos, que é mais elevada ainda. De 71% para 45%, a aprovação, então, caiu de 71% para 45%, e a desaprovação subiu de 25% para 49%. Quer dizer, a desaprovação agora é maior do que a aprovação. Talvez isso tenha um pouco a ver também com o perfil da própria Dilma e o perfil desse novo PT que o Lula está montando. Que um perfil de tecnocratas, como o Haddad, por exemplo, a própria Dilma, não são pessoas que sabem falar a linguagem da rua. Não conseguem lidar com essas situações. Como é que vocês vão tratar, quando vocês tratam desse assunto da popularidade, da queda muito abrupta da popularidade da presidente Dilma, como é que vocês interpretam para o leitor estrangeiro? É um pouco a resposta, a má avaliação, a resposta da Dilma e do governo à crise. Que o pessoal estava falando de qualidade do transporte público, dos serviços públicos, como a gente vai ver, e o governo não soube realmente responder a esse clamor da rua. Mas na interpretação, então, esse é um aspecto, então, a volatilidade. E tem uma relação com a economia também, quer dizer, será que o Brasil, essa queda da popularidade do governo, é mais, digamos, um sinal de que o Brasil não vai bem, porque a economia não vai bem, porque o Ike Batista deixou a lista, agora essa semana deixou definitivamente a lista dos bilionários. Definitivamente a gente não sabe. Não, definitivamente eu sei, mas ele estava caindo, ele tinha caído, né, uma queda maior do que a popularidade da presidente Dilma. E agora ele deixou a lista, pelo menos, não sei se definitivamente. Agora ele não é mais bilionário, ele tem meros 300 milhões, segundo a Ford. Todos esses são sintomas de uma nova visão do Brasil no olhar do mundo, assim, né? O otimismo excessivo, talvez, dos últimos anos já faz parte do passado. Agora é como se, porque assim havia um pouco um divórcio entre a percepção externa e a interna. A interna sempre foi muito mais crítica do que a externa. Externamente, o Brasil foi apresentado como um Eldorado. Como me disse recentemente um diplomata europeu, se dizia que o Brasil foi apresentado como um tigre, quando, na verdade, ele é um elefante. A cor do elefante é branco ou cor é Eu diria branco, pelo visto. Eu diria branco. Achei que fosse baleia, mas... Eu diria branco, pelo visto, para voltar para o assunto da Copa do Mundo e dos estádios. Elefante branco. Eu acho que há dois assuntos que também têm alguma coisa a ver. Por um lado, o Brasil cresceu muito, de facto, independentemente de ter sido com otimismo exagerado. A verdade é que o Brasil, há 30 anos, tinha números muito piores do que agora, em que é a sexta economia do mundo, etc. E, de repente, subiu a um nível, mas não subiu a nível dos serviços públicos, ou seja, afinal estamos num país que é uma maravilha, que é o tal Eldorado, e, no entanto, o meu ônibus continua péssimo, a chegar atrasado, e o hospital continua a ser caro. E, de repente, a geração talvez mais informada da história do Brasil, que é a atual, desta juventude, mais estudada, etc., começou a protestar, coisa que no Brasil era muito rara a ver. E a juventude católica no Rio experimentou isso em primeira mão. A pesquisa Ibope-CNI, a novidade da pesquisa foi justamente ela ter ampliado a pesquisa e fez outras perguntas. Então, o assunto dos serviços públicos apareceu na pesquisa. Então, esse lado cor de laranja, avermelhado,
é muito baixa e baixa. Então, as pessoas acham que 67% das pessoas acham que a educação fundamental e ensino médio são de qualidade baixa ou muito baixa. Transporte público, 73%. Postos de saúde e hospitais, 87%. Segurança pública, 87%. Então, a reprovação, vamos dizer, é massiva. Do mesmo jeito que você diz, Chantal, que parece que o mundo percebeu que o Brasil não é o Eldorado, os brasileiros também, né? Porque eu acho que se fizesse essa pesquisa antes das manifestações, talvez seria até o caso de comparar com alguma anterior, né? Será que apareceria desse jeito também? Eu não sei, mas as pessoas aguentavam. Estavam protestando entre si. Agora tem um movimento muito mais forte. Então, eu acho que de alguma maneira as pessoas se saturaram e agora estão dizendo, não, foi a gente... Ali o estupim, não é? Como se diz aqui no Brasil, foi a Copa das Confederações, não é? O mundo inteiro a olhar, estádios faraónicos. Tinha que ser aquele momento, não é? Ninguém suspeitava antes, mas tinha que ser naquela altura. Aumentar a tarifa sem aumentar a qualidade do serviço. Acho que também a população cansou de ouvir que o Brasil vai tão bem. Isso, foram 10 anos de ouvir Lula, ouvir agora Dilma. Foi o mito Lula. Né? Assim, de dizer, nossa, estamos mil maravilhas, somos o melhor país do mundo, melhor nisso, melhor naquilo, maior produtor de tal coisa, enfim. É sempre o melhor e o maior. Né? A população vive uma via crucis no dia a dia, cansou de ouvir isso. Foi um mito que o Lula propagou que ruiu com essas manifestações. Então, outro dado que a gente separou da pesquisa CNI-Ibope é esse do que as pessoas pensam que é a prioridade, o que deveriam ser as prioridades do governo federal. E vocês veem, essa é a ordem. Depois, abaixo dessas que a gente está mostrando, tem uma outra infinidade, tá? Mas essas são as principais. Agora, vocês veem que saúde é uma questão vamos dizer assim, que as pessoas parece que acordaram para isso. Não sei se acordaram, quer dizer, porque acho que todo mundo que usa o serviço público de saúde sempre reclama muito. Dizem que depois que a gente entra no serviço público de saúde, ele é melhor do que antes de entrar. Até conseguir entrar no sistema é difícil. Depois dizem que transcorre bem. Mas tem uma atenção a esse assunto de saúde muito grande das pessoas. E o programa Mais Médicos parece que não está dando conta, né? Não apareceu, não diminuiu, vamos dizer, esse número. Também não começou ainda. E também não é um problema só de mais médicos, né? De investimento nos próprios hospitais públicos, né? Capacidade de atender todas essas pessoas que precisam ser atendidas. Eu acho ainda interessante também dessa pesquisa o número 2 aí, combater a criminalidade, que na verdade é competência dos estados. Exato. Né? Não, mas aí está tudo misturado, porque saúde é competência federal, da União, dos estados e dos municípios, mas a gestão é dos municípios. E não se cobra do município isso tão claramente. Né? Mas o que eu quero dizer é que talvez, eu falei no programa das Mais Médicos, porque talvez o anúncio da medida não tenha impactado na percepção das pessoas de que vai melhorar, né? Mas e foi tão bombardeado também. Houve muita controvérsia ao redor desse anúncio. E aqui nestes primeiros 8 ou 9 mais apontados não aparece o transporte público, não é? Que foi, no fundo, aquele que desencadeou tudo, pois é. Portanto, é sinal que estava tudo isto escondido por trás da tarifa de 30 cêntimos. E controlar a inflação com 21% é alto também, né? Aumentar o salário mínimo é curioso, porque se há uma coisa que foi feita no Brasil nos últimos 10 anos foi aumentar o salário mínimo. Ele continua pequeno, digamos, mas ele aumentou consistentemente mais que a inflação, mais que outros salários, etc. O custo de vida nas principais aglomerações brasileiras é entre os mais altos do mundo. Então, mesmo que tenha aumentado 70% em termos reais, continua muito baixo para quem mora numa cidade. E está juntinho com a inflação ali, né, por falar nisso. Quer dizer, também está sendo corroído esse aumento, talvez esteja sendo corroído agora pelo crescimento, especialmente da inflação de alimentos. Teve um período de bonança, muito mais dinheiro na praça, teve um boom do consumo, mas nesse período não teve uma melhoria dos serviços públicos. É isso que pode ser uma oportunidade perdida.
Então, mas diga. Eu trabalhei com os números, não é de agora, eram de 2011, tive que fazer uma coisa sobre o assunto, em que dos 30 países com mais carga de impostos no mundo, nos quais estava o Brasil era o que pior os aplicava. Ou seja, a Austrália estava em primeiro lugar e o Brasil em 30º. Ou seja, é isso que... Há muitos impostos, o país cresce, a gente realmente com mais dinheiro no bolso. Mas, no entanto, depois, para onde é que vai? Mas uma das grandes frustrações que eu tenho como estrangeiro aqui é principalmente todo o tempo que eu estou aqui, desde o momento que eu cheguei há 14 anos atrás, até hoje o debate continua igual. De que o Brasil gasta mal, arrecada muito e a população não sente os benefícios disso. É isso mesmo. E essa incapacidade, essa lentidão do Brasil de mudar nessas questões é um problema. Mas eu, como estrangeiro, para mim, imagina para a população brasileira. Imagina também uma coisa, Mônica, que isso nem mudou, nem com os dois partidos mais reformadores, que são o PSDB e o PT. A mudança foi muito pouco nítida, foi muito lenta. Então, diga. Não, só para concluir, eu li uma frase que resumia bem o Brasil, no outro dia, dita por um americano, já não sei onde é que li, que era: uma pessoa fica uma semana longe do Brasil e acontece imensa coisa. Mas se ficar 30 anos longe do Brasil, está tudo na mesma. Ou seja, podem mudar coisas mínimas, mas o essencial não é difícil. Agora, gente, então, como é que vocês acham que vai ser este ano e meio à frente da presidente Dilma? O que vai ser politicamente o próximo tempo até a eleição? Sim, são sinais que estão se acumulando. Teve claros indicadores que estão se tornando laranja ou vermelho, a balança comercial que é deficitária, déficit de conta corrente que ultrapassa os 3% do PIB, que é um sinal que não é muito bom, que os investimentos estrangeiros diretos que não são suficientes para cobrir esse déficit, tudo a política fiscal que está muito criticada, que está um pouco também desacreditada, a inflação que está muito elevada, os juros que estão subindo, tudo isso faz um cenário econômico difícil, complicado. Agora o desemprego é muito cedo, são sinais muito precoces. É verdade que os números do CAGED podem indicar uma tendência um pouco mais complicada. Se isso realmente continua a se deteriorar, vamos ter uma situação econômica bem difícil para o governo. E mais uma palavra, quando a presidente Dilma vai falar em cadeia de televisão: eu entendi vocês, eu entendi a voz da rua, as pesquisas de opinião estão mostrando que o pessoal fala: não, você não entendeu. É isso por isso é o maior problema para Dilma. Legião Estrangeira fica por aqui, nosso tempo acabou. Fique agora com Metrópolis, edição de domingo, que vai falar sobre a morte do artista plástico argentino León Ferrari, um opositor do Papa. Ladies and gentlemen,